Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live, que é um pouco sumida aí, né? Teve as festas, finais de ano, depois a correria do início de ano, muita coisa para organizar, a agenda, enfim. Mas estou de volta. Agora vamos voltar aí com a nossa programação normal. Boa noite para quem está chegando, tudo bem? Hoje, às 13 horas, eu já estava aqui em uma live com a Manuela e com a Andresa. Então, para quem não sabe, toda quarta-feira também às 13 horas eu faço uma live com a Manuela e a Andresa. E aí nós falamos só sobre óleos essenciais, dicas maravilhosas para vocês. E aí, a gente voltou hoje também. E agora eu tô voltando aqui com vocês a nossa conversa de quarta, toda quarta às 20 horas. Então, obrigada por quem já está aqui comigo. E hoje eu resolvi trazer esse tema para vocês. Eu fiquei até pensando que com o título, o que vocês poderiam pensar? Será que ela vai falar que eu tenho que comer bem, que eu tenho que fazer atividade física, beber água, ir para o sol, enfim. Mas não é sobre isso. Isso também é muito importante. E quem me acompanha aqui sabe que eu falo sobre isso com muita frequência aqui também para vocês. Mas hoje eu quero trazer uma visão um pouco diferente. São 3 hábitos que vocês precisam adotar agora para fazer um 2026 diferente. E hoje, né, já é o dia 14 de janeiro. E aí tem alguém aqui que fez aquela promessa no primeiro dia do ano, ou no primeiro dia útil, que seja, na primeira segunda-feira, que você ia começar uma dieta diferente, que você ia parar de beber, por exemplo, bebidas alcoólicas, que você ia parar de fumar, que você ia parar de... que ia começar uma atividade física, enfim. Você se fez essa promessa aí no início do ano? Porque eu também tenho as minhas dores, as minhas dificuldades. Mas quando a gente faz esses planos e não dá certo, não é só uma questão de você ter essa força de vontade. Não é só sobre isso. Isso é muito limitado, inclusive. Quando você vira pro outro e fala, mas é só você querer. Não, gente, não é só você querer. É fácil quando a gente tá falando da vida do outro, né? Que eu estou falando é você que tem que fazer, por que você não faz diferente? Tá tão claro o que você tem que fazer, principalmente eu que trabalho com pessoas, né, que fico vendo os conflitos ali na minha cara, que eu falo, nossa, que vontade de explicar pra essa pessoa. Mas não é assim. As coisas precisam ter seu tempo, as pessoas têm que enxergar, tem que fazer sentido para elas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então não pense que é só a força de vontade. Você precisa sim ter algo a mais. A nossa biologia, o nosso corpo precisa estar funcionando bem. Então, os 3 hábitos que eu quero falar para vocês hoje, gente, é uma live com dicas maravilhosas, rápidas e que qualquer um de vocês aqui pode colocar em prática. Então, para começar, o primeiro hábito, você precisa saber escutar os seus sinais do seu corpo. O que seu corpo quer dizer para você? Isso é algo assim fundamental. Então, o primeiro hábito nós podemos chamar de parar de ignorar os sinais e sintomas do seu corpo. O que seu corpo está te mostrando? Ah, Débora, mas eu não estou sentindo nada. Será que não? E a ansiedade que você teve alguns dias atrás? E uma tensão no ombro? Quantas vezes eu me pego com o ombro aqui, ó? E aí eu falo, nossa, por que eu tô tão tensa? E aí que eu vou relaxar. Então, se tem uma dor de cabeça, qual sintoma que você tem? E aí um exercício para você colocar esse hábito na sua vida é você fechar os seus olhos e você começar a prestar atenção no seu corpo. Então comece, né? Pode começar aqui da cabeça, né? Feche os seus olhos por um instante, nesse momento que você precisa se observar. Tire um momento do seu dia para fazer isso. Nem que você coloque um lembrete, algum post-it, não é o nome daquele adesivinho. Escreva aí 3 hábitos para você começar a fazer todos os dias. Tem algum momento, você vai parar e fechar os seus olhos e você vai começar a entender se tem alguma coisa que está te incomodando. Então, você começa pela cabeça. Aqui, o que eu tô sentindo na minha cabeça? Existe algum ponto que tá mais tensionado? Existe alguma área que tá me incomodando? E aí você vai descendo pelo seu corpo. Abdômen tem alguma coisa, meus ombros, né? Você vai descendo, os pés, as pernas. E começa a entender por que você tá se sentindo assim.
E aí, quando você entende o que está errado no seu corpo, você tem formas de entender o que seu corpo quer dizer. E para começar, uma dessas formas é a minha caixinha de perguntas, que eu faço aqui toda terça-feira, que eu chamo de fofoca terapêutica. Eu falo que é uma fofoca do seu corpo, o que você está sentindo. Então, se você fez esse exercício e observou que está com uma tensão aqui, né, o apertamento, se você está com uma dor na lombar, você vai lá na minha caixinha de perguntas e pergunta que eu vou te responder. O que esse sintoma pode estar representando de algo que você está passando emocional. E aí, então, já é uma forma, ó, você já descobriu, já vou te dar uma dica do que pode ser e a gente vai poder resolver isso em consultório, seja online, enfim. Então, é importante, sim, você ouvir o que seu corpo está querendo dizer. O segundo hábito que eu quero falar para vocês é você dar ao seu corpo um combustível real. E o que é isso? Não é só virar para vocês e falar para você comer uma comida boa. Ah, como uma comida boa. Aí você come um legume, uma fruta, você come uma salada, você come carnes, você come ovo, enfim, você está colocando coisas boas na sua mesa. Mas infelizmente hoje, né, o nosso solo aí ele é muito pobre em nutrientes. Então, que tipo de comida que está chegando na sua mesa? Você acha que realmente essa comida está conseguindo suprir essa biologia do seu corpo? O que ele precisa para funcionar bem? Débora, eu acho que sim. Mas tem um outro detalhe. E o seu intestino? Será que ele está inflamado? Será que ele está conseguindo absorver os nutrientes ou simplesmente está indo embora? Então a gente precisa dar um bom combustível e entender como esse carro está funcionando. Porque não adianta eu achar que estou comendo bem e o meu tanque continuar vazio. Porque as minhas células do meu corpo estão sentindo fome. E aí que entra a parte de você olhar para fazer exames de rotina, ver o que o seu corpo quer dizer. Às vezes é só uma falta de vitamina. Quantas pacientes hoje... Estava conversando com uma paciente sobre isso. Ela falou, nossa, Débora, teve uma fase que eu queria separar do meu esposo de qualquer jeito. Eu achava que já tinha acabado o amor, que não fazia mais sentido. E aí ela falou, depois eu fui ver que era só um problema hormonal, só falta de vitamina. Isso acontece com muita frequência, demais inclusive. Então você precisa entender. Então hoje, né, eu também trabalho no consultório com essa parte de suplementação. Então se vocês também precisarem de ajuda nessa parte, eu também posso ajudar vocês. Então assim, eu vou analisar os exames e quando a gente vê, a gente precisa ver o que seu corpo está precisando naquele momento. Hoje nós temos a suplementação, né, de parte oral, que você pegar o comprimido, a cápsula, tomar, ou a suplementação injetável. Então, qual que é a diferença de um e do outro? Isso depende do que você está precisando. Então, se você está precisando, né, você toma um injetável ali que você estava precisando de algo muito urgente. O injetável, ele não vai precisar passar pelo seu estômago. Ele vai diretamente na corrente sanguínea. Então, seu corpo vai absorver mais rápido. Mas seu corpo, ele está conseguindo segurar essa vitamina no seu corpo no tempo correto? Ou rapidinho tá caindo de novo? Então a gente precisa de uma suplementação oral para você tomar, para poder ajustar, ter essa manutenção do seu corpo. Então isso tudo tem que ser avaliado. Não tem como você vir aqui uma dica, igual esses dias eu postei aqui sobre questão de ômega 3, né, qual a diferença e tal, o que você poderia tomar. Não adianta você só pegar essa dica, desculpa, e você começar a tomar qualquer um. Porque fulano falou que vitamina D é excelente. É excelente sim. Mas se o corpo está precisando, de qual dosagem? Para quê? Em que momento? Você sabe qual horário que tem que tomar certinho? Fez um exame depois para saber se está bom, se está precisando de mais? Então esse acompanhamento é muito importante. Então a gente precisa criar um hábito de fazer essas rotinas, de ver, porque às vezes, gente, é só falta de vitamina. Que você não está saindo da cama, que você não está conseguindo fazer uma atividade física, que você não está conseguindo se livrar dessa vontade de comer absurda, porque você está precisando disso para poder melhorar algumas substâncias no seu corpo que vão te dar essa sensação de prazer. Você está fazendo isso com doce, você está fazendo isso com a bebida, você está fazendo isso com cigarro, e aí o seu corpo precisa de ajuda. E o terceiro hábito? O terceiro hábito é criar um ritual para conseguir ajustar, regularizar as suas emoções.
Então, essa parte de fazer um hábito, de você fazer esse ritual, seria muito fácil falar pra vocês o que eu gosto de fazer no meu dia a dia. Então, você pode ver por aí, faço minha meditação, vá pra algum lugar e faça esse exercício, o outro. Sim, tem muita coisa que funciona, mas tem muita coisa que não vai funcionar pra você, porque você tem uma forma diferente, o seu corpo tem uma forma diferente de reagir. Então, a gente precisa entender o que faz sentido pra você, não é o que faz sentido pra mim. Então, por isso eu gosto de trazer, né, diversas dicas para vocês, mas deixar também muito livre, né? Ontem mesmo eu falando com uma paciente, ela, mas eu já posso voltar semana que vem? Eu falei, não, eu não quero vocês, meu intuito não é deixar vocês presos aqui comigo, é vocês ficarem livres, bens indicando por aí. Isso que é importante, né? Então, quando eu falo nessa parte de ritual, o que é importante? Você entender o que faz sentido para você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de algo que eu gosto de fazer, que é, por exemplo, os óleos essenciais, que vocês sabem que eu também trabalho com essa parte de aromaterapia. Mas por que quando eu tô precisando, que tô com alguma emoção aí desregulada, eu vou para os óleos essenciais? Porque não sei se vocês sabem, mas o nosso olfato, ele tem uma comunicação direta com uma área do nosso cérebro que chama sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções. Então, quando eu pego para inalar um óleo, em segundos ele chega nessa área do meu cérebro. Então, em segundos eu posso começar a ter melhora. Eu vou tomar um comprimido, um SOS que eu tenho ali, ok, vai te ajudar, vai, mas pensa comigo, o comprimido vai ter que entrar, chegar no lugar certo, para ser absorvido, para fazer efeito. E o óleo essencial não. É muito rápido. E não sou eu que estou dizendo isso não, tem vários estudos que falam sobre isso, se vocês quiserem pesquisar. Então, assim, porque é realmente muito rápido, porque o óleo essencial vai estar atuando nessa área. Então, o ritual que eu faço, se eu estiver, assim, precisando com urgência, a primeira coisa é pegar minha farmacinha que eu falo, porque eu vou para eles primeiro. Mas isso faz sentido para a Débora. Pode ser que para vocês não façam. Então, você precisa entender. Ter um hábito de saber, na hora que eu preciso de ajuda, eu não tenho para quem ligar. Nossa, a Débora que poderia me ajudar, tá dormindo, não me atendeu, tá trabalhando, enfim. Você precisa ter alguma coisa, você precisa se conhecer. Então, olha, esses hábitos são coisas simples, coisas que vocês podem fazer no dia a dia. E o que vocês não têm como resolver sozinho, eu estou aqui para ajudar vocês nesses 3 hábitos. Porque não adianta você brigar com o seu corpo para que ele funcione, para que as coisas aconteçam. Você precisa fazer com que ele trabalhe a seu favor e você a favor dele. E aí, quando entra em harmonia, é muito diferente. Aí as suas metas vão andar, as coisas vão acontecer, os seus projetos vão fluir e você vê que é totalmente diferente. Obrigada por vocês estarem aqui. Como é que está aí para vocês esse início de ano? Como é que estão as metas? A todo vapor? Vocês estão de férias? Já voltaram a trabalhar? Eu nem tirei recesso, só nos dias mesmo das festas. Inclusive tô atendendo, sim. Qualquer coisa é só me chamar, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Agora toda quarta-feira estaremos aqui. E para quem é novo, pode me mandar sugestão aí de temas de live. O que eu consigo falar para vocês eu venho falar, o que não posso chamar alguém para trazer essas informações, tá bom? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.